Olá, turma! Estamos aqui hoje com nossa aula e trabalharemos hoje o componente curricular de Geografia. Já organizaram o material? E aí, já encontraram o local adequado para os estudos? Ok, então vamos lá. Na aula de hoje, iremos dar início à abertura da unidade 4, a qual a temática falará sobre os cuidados com a natureza e seus recursos. Hoje, dia 8/10/2020, estamos aqui com o componente curricular e o capítulo de hoje vai tratar sobre as pessoas utilizam recursos da natureza. E o que vamos aprender com a aula de hoje? Hoje nós iremos compreender o que são recursos naturais, iremos distinguir recursos naturais renováveis de não renováveis. Também iremos falar sobre o trabalho humano transforma os recursos naturais e também reconhecer que parte da população se relaciona com os recursos da natureza de forma mais sustentável. Então, isso é o que nós temos para aprender hoje. Na página 94, nós temos a abertura da unidade, onde tem essa imagem, que é a queda d'água do rio Tuvo, município de Palestina. Então, observe bem a imagem, cada detalhe que a mesma apresenta. Continuando na página 95, nós temos mais duas imagens. Vocês percebam aí que elas têm as subdivisões. Essa primeira imagem, nós temos a imagem superior, nós temos o interior de uma casa, a sala de estar. E na próxima imagem, nós temos uma cava de extração de minério de ferro no município de Belo Vale, estado de Minas Gerais. Então, na abertura dessa unidade, nós observamos essas três diferentes imagens. E com base nela, iremos resolver as questões seguintes. A natureza formou os elementos mostrados na imagem 1. Quem criou os elementos mostrados na imagem 2? Então, observe direito. Por isso que eu pedi para vocês fazerem só observação dessas imagens. Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Explique. A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais. Qual das imagens mostra isso? Então, qual é essa imagem que representa isso? Essas perguntas são para refletir sobre a abertura desta unidade. Na página 96, capítulo 1, onde nós iremos iniciar o conteúdo de hoje. As pessoas utilizam recursos da natureza. Recurso natural é tudo o que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. A água, o ar, o solo, a vegetação e os minérios são exemplos de recursos naturais. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos naturais podem ser renovável ou não renovável quando? Os recursos renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana, como o cultivo das plantas para o reflorestamento. Isso é um exemplo de recurso natural renovável. A água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. Nós temos aqui uma imagem que ela representa a plantação de eucaliptos no estado de São Paulo em 2016. Então, aqui, observem que foi uma plantação que foi feita para fazer exatamente a extração. É um processo em que as pessoas fazem essa plantação para depois ter a madeira para retirar quando precisar. Depois, quando derruba, faz a derrubada, torna a plantar novamente. E na página 96, nós tínhamos essa pergunta. Um rio pode ser considerado um recurso natural renovável? Sim ou não? Explique.
E agora vamos falar sobre os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar, ou seja, pode acabar. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro que é retirado da natureza para fabricar aço. São exemplos de recursos naturais não renováveis o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. O minério de ferro, o alumínio, cobre, manganês, ouro, níquel, etc. Esses são recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que não podem se reproduzir. Se ele chega a ser tirado da natureza, ele se esgota. Na imagem da página 97, nós temos a área de extração de minério de ferro no município de Congonhas, do estado de Minas Gerais. Então, aí é uma área de extração onde é extraído o minério de ferro e não é mais reposto. Então, vai ficar uma degradação no solo aí, porque esse material retirado da natureza jamais pode ser reposto. Na próxima imagem, nós temos uma plataforma de extração de petróleo no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, essa plataforma ela fica sobre o mar, onde na água subsolo, abaixo do mar, que é onde retira o petróleo, né, que é um minério natural, porém não renovável. Então, o petróleo que é tirado daí, ele nunca mais vai ser reposto. E agora vamos para a questão número 2. As fotos acima, elas mostram a extração de quais recursos naturais não renováveis? Vamos responder essa questão. E seguindo na página 98, o trabalho humano transforma os recursos naturais. Então, o homem, ele transforma os recursos naturais através do seu trabalho. Você já reparou a quantidade de produtos que utilizamos quando consumimos todos os dias? Desde a hora que acordamos até a hora de dormir? É uma quantidade enorme, não é? De onde vêm todos esses produtos? Por meio do trabalho, as pessoas transformam os recursos da natureza em produtos que atendem às suas necessidades. O minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em uma grande variedade de produtos: armário de aços, panelas, aviões, geladeiras, carros, máquinas, indústria, entre outros. Quando são construídas usinas hidrelétricas nos rios, também está sendo aproveitado o recurso natural, a água para atender a uma necessidade, gerar energia elétrica. E na próxima imagem, a gente percebe uma usina hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco, que é o município de Piranhas, no estado de Alagoas, em 2016. Então, aí tem uma usina hidrelétrica, onde tem a represa, que a passagem da água, que é represada, gera energia elétrica. Nas próximas imagens, na imagem primeira, nós temos o minério de ferro, que é transformado em aço e utilizado na fabricação de equipamentos automóveis, aviões, peças de outros produtos. Na foto interior da indústria, percebe-se autopeças no município de Londrina, estado do Paraná, que foi tirada em 2016. Na segunda imagem, a gente percebe o aço é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de automóveis. Na foto no interior da indústria automobilística no município de Resende, estado do Rio de Janeiro. Imagem tirada em 2015. Então, com base nessas informações, iremos resolver as questões seguintes. A produção de todos os objetos que compõem o seu material escolar envolveu o trabalho humano. Explique. Então, aqui está dando
estou enfatizando que a produção de todos os objetos que compõem o seu material escolar envolveu o trabalho humano. Aí você vai explicar. Na quarta questão, observe seu material escolar, o lápis, o caderno, a caneta, a régua. Que recursos naturais foram transformados para a fabricação desses objetos? Vocês sabem? Se não sabem, façam uma pesquisa, pergunte às pessoas da sua família que esteja com você. Para fabricar qualquer produto, as pessoas utilizam os recursos da natureza. Assim, quanto mais produtos são fabricados, mais recursos são retirados da natureza. Isso pode causar diversos problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição dos rios. A foto ao lado mostra o lixão no município de Ribeirópolis, estado do Sergipe. Foto tirada em 2015. Então, além de poluir o ambiente, o lixo atrai insetos e outros animais que podem transmitir doenças. Então, isso é prejudicial à nossa saúde, à saúde do meio ambiente. Além disso, quanto mais produtos são consumidos pelas pessoas, maior é a quantidade de produtos descartados no lixo. O excesso de lixo é um grave problema ambiental. Mas será que todos os lugares as pessoas utilizam os recursos da natureza da mesma maneira e da mesma intensidade? Vamos conhecer como alguns povos utilizam esses recursos. Então, na próxima aula, nós iremos estudar alguns povos, falar sobre alguns povos e dizer como eles utilizam esses recursos naturais. No início do ano, nós estivemos trabalhando no projeto Meio Ambiente sobre a questão do consumismo. Acredito que vocês se lembram que o consumismo é uma questão muito delicada, que as pessoas têm que diminuir o consumismo para ajudar o meio ambiente e as gerações futuras. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível. Se for sair, tenha os devidos cuidados. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.